tudo bem com vocês? Espero que sim. A pedidos, eu vim falar pra vocês sobre todos os meus piercings. No momento eu não tenho muitos, mas eu já tive outros, então eu vou falar sobre os outros que eu já tive e também sobre os que eu tenho hoje em dia. Vamos lá. Eu sempre gostei muito de piercing, desde que eu era mais nova eu sempre quis fazer vários piercings. Então eu decidi começar a furar minha orelha, porque eu não tinha nem outro furo, eu só tinha um furo em cada lado e era só isso mesmo que eu tinha. Então eu decidi começar a fazer mais furos na orelha, primeiramente, né, eu queria começar assim com uma coisa mais simples, então eu comecei fazendo mais furos na orelha. Então eu tenho 4 desse lado e 4 desse lado também, igual, ó, tá vendo? Foi em julho do ano passado que eu fiz todos eles. Eu fui fazendo aos poucos e eu fui com a minha mãe, porque ela também queria furar mais a orelha dela, então cada vez que eu ia, a gente furava. Confesso pra vocês que esses piercings, porque eu considero piercing, tem gente que não considera, mas eu considero, porque assim, é um furo como qualquer outro que você vai fazer. Eu não lavava, eu não tomei cuidado com a alimentação, eu só lavava, tipo, no banho, sabe? Nunca deu problema. Aí deu um tempo e eu decidi que eu queria alargar a minha orelha, então eu comecei a alargar esse furo aqui. Até se vocês forem nos meus vídeos passados, vocês vão ver que eu tinha alargador neste furinho aqui, só nesse. Não era muito grande também, não. Mas aí eu decidi fechar. Isso foi recente até. Eu decidi que eu não queria mais e aí eu fechei. E agora eu tô usando brinco normal de novo. Eu enjoei, só enjoei. Aí passou um tempo, o ano se passou, eu tava só com os furos na orelha e eu decidi que eu queria fazer um piercing no meu nariz. E eu já tinha essa decisão assim muito rígida na minha vida, que eu queria muito um piercing no nariz. Até que um dia eu fui num estúdio com a minha mãe e a gente tinha ido pra fazer esse piercing aqui de cima, ó. Esse aqui, na Helix. A gente tinha ido pra fazer esse. Só que a minha mãe, quando ela foi fazer... Tomei! Mas quando a minha mãe foi fazer, o cara demorou muito pra fazer, porque ele não era muito experiente e tal. Então ele demorou muito pra fazer. E aí eu pensei assim, pô, se o meu for demorar tudo isso, eu não quero fazer esse não. Então, como eu já estava com a ideia de colocar um piercing no nariz na época, eu pensei assim, vamos pôr, né? Então, vamos pôr. Fui um pouco lerda, né? Porque se o cara não era muito experiente, pra que eu ia deixar ele fazer um piercing no meu nariz? Mas mesmo assim fui e fiz. Eu furei o lado direito e eu tinha furado com uma pedrinha, né? Um pontinho de luz. No começo eu achei lindo, achei maravilhoso, achei que, meu Deus do céu, era o piercing da minha vida. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que ele tinha sido furado no lugar errado, e realmente tinha sido furado no lugar errado. Eu não tenho mais marca hoje, mas ele tinha sido furado, tipo, mais ou menos aqui, assim. Tava muito na ponta do meu nariz, tava muito estranho, tava muito feio, não sei como que eu gostei daquilo. Isso eu já tava com o piercing há uns 3 meses. E aí ele começou a inflamar também, formou uma bolinha bem grande. E aí eu falei assim, não quero mais. Se for pra ficar assim, já tá inflamado, tá no lugar errado, vou tirar e furar do outro lado. Então fui em outro estúdio. E no caso, esse estúdio que eu fui pra furar o outro lado é o estúdio da minha vida, que eu vou agora pra todos os piercings. O cara é maravilhoso, o lugar é muito bom. Todos os piercings que eu faço lá agora. Eu furei esse lado aqui, furei direto com argolinha. Sim, você pode furar direto com argolinha, só que tem que ser de aço inoxidável, não pode ser colorido, porque se for colorido tem perigo de sair a tinta e acabar inflamando. E tirei o desse lado aqui. A dor do furo do nariz é muito tranquila. Se fosse uma dor muito forte, eu nem furaria, e eu furei 2 vezes. Isso foi, tipo, super tranquilo, eu não senti mais dor da segunda vez. É a mesma dor, eu até achei que eu ia sentir uma diferença, mas assim, foi a mesma dor para as 2 vezes que eu furei. Então é muito tranquilo, é uma coisa muito rápida, não dá nem tempo de você sentir dor. É o piercing mais tranquilo que eu já fiz, esse aqui do nariz, né? Então eu fiquei com ele, amei, tava no lugar certinho. Nos meus vídeos passados também, se vocês forem, vocês vão encontrar eu com este piercing. Eu comecei a querer furar o septo, né? E eu não podia furar o septo com esse aqui inflamado, porque aí eu teria que cuidar de um piercing novo e cuidar de um outro inflamado. E eu já tinha feito tudo pra melhorar a inflamação desse daqui. Eu tava cansada de cuidar, porque eu já tinha feito tudo e não melhorava. Aí eu fui no meu piercing e ele me deu 2 opções.
Ou eu dava mais uma semana pra esse piercing, cuidando de um outro jeito lá, que eu não lembro nem como era. E se melhorasse nessa semana, eu podia furar o septo. Ou eu tirava e furava o septo. Aí eu disse, tá bom, vou dar essa uma semana pro meu piercing, vou tentar fazer ele melhorar, vou cuidar. Deu 2, 3 dias dessa semana, já fiquei sem paciência porque não tava melhorando e tirei o piercing sozinha mesmo em casa, tirei esse aqui e aí eu dei mais uma semana pra ele melhorar e furei o septo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem o vídeo que eu fiz falando sobre o piercing no septo. Então eu fiz um vídeo bem mais detalhadinho, por isso eu não vou falar muito dele. Só digo que a dor, meus queridos, é um pouco grande, é um pouquinho grande, gigante. Cuidados também é difícil de falar, porque cada piercing tem um cuidado diferente, então se eu for ficar falando o cuidado de todos, vai demorar. Mas assim, no geral, o que você tem que fazer é sempre lavar 2 a 3 vezes por dia com sabonete antisséptico e passar antisséptico mesmo. Isso é o básico que você vai ter que fazer para todos os seus piercings. Se vai ter um cuidado a mais, um cuidado a menos, depende de cada piercing e aí o seu piercer vai te dizer direitinho o que você faz para cuidar. O único que eu tenho a mais é esse aqui da Helix, que vocês estão vendo. E eu fiz ele um mês mais ou menos depois da segunda vez que eu furei o nariz, que foi aquele de argolinha. Eu fiz um mês depois, mais ou menos. A dor dele é bem tranquila também, mas eu vou dizer pra vocês que, na minha opinião, doeu mais do que o do nariz. Não sei, pode ser porque eu tenho nervoso de furar a orelha, mas eu não sei. Esse é um piercing que é um pouco chatinho, pelo menos pra mim. Ele sempre inflama, ele nunca tá perfeito, ele sempre dá uns probleminhas. Mas é um piercing que eu vou confessar pra vocês também que eu não cuidei direito. Não tive um cuidado muito assim, tipo, meu Deus do céu, menina, você cuidou muito bem do seu piercing, por que não? Não cuidei muito bem dele, não. Então esses são todos os meus piercings, todos os que eu tive, os que eu tenho agora. E que eu pretendo fazer, eu queria fazer mais alguns na orelha. E no rosto eu quero furar de novo esse daqui, mas eu vou esperar o do septo cicatrizar direitinho pra furar e aí depois eu furo de novo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e comentem aqui o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.